De volta com o nosso programa, com um quadro que toda terça-feira deixa você bem informado, falando de imóveis. Humberto Mascarenhas, especialista em imóveis. Humberto, é sempre uma alegria falar com você, a gente aprende muito, inclusive as pessoas que estão aí acompanhando a programação se baseiam muito nas suas informações para fazer um bom negócio. Isso é importante. Hoje você me citou que Feira de Santana é destaque do setor logístico do Nordeste. E a gente vai falar um pouco mais sobre esses investimentos. Sobre galpão logístico, sobre essa área que vem expandindo muito. O que é um galpão logístico, Humberto, e qual a sua principal função? Lucival, existem vários tipos de galpões. E o logístico, ele se difere dos demais pelo seguinte: ele tem uma estrutura voltada para armazenamento, movimentação e distribuição de mercadorias. Sua principal função é otimizar a cadeia de suprimentos, servindo como ponto estratégico de recebimento e estocagem e expedição de produtos. E isso tem acontecido muito aqui em Feira de Santana, Lucival. Essa expansão é grande, né, já em Feira de Santana, por isso que você disse que Feira tem se destacado muito aí nessa questão da logística aqui em todo o Nordeste brasileiro, Humberto. Fala um pouco mais desse destaque aqui de Feira de Santana nesse setor. Feira de Santana, na verdade, é um destaque a nível nacional. Ela já está dentro do Nordeste como uma das principais. Mas muito em breve ela vai ser um grande destaque a nível Brasil. Por quê? Pela sua localização estratégica, Lucival, permite que Feira de Santana, nesse cenário aí, ela se diferencie. E o que é que tem impulsionado esse crescimento dos galpões logísticos? O que tem feito isso é o crescimento do e-commerce cada vez mais. E isso se acentuou muito depois da pandemia. As pessoas têm criado a cultura de comprar produtos online, de comprar de fora. E como esse é um movimento crescente, que ainda existe uma demanda muito grande e que tende a ser a tendência mais forte dos próximos anos, isso faz com que as cidades que são localizadas como a nossa, como é Feira de Santana, venha ter esse destaque, venha ter esse crescimento. Mas, claro, o crescimento dos galpões logísticos cresce em todo o Brasil. São Paulo, sem sombra de dúvida, que é o grande polo comercial, logístico, empresarial do Brasil, lidera isso. Mas no Nordeste, com certeza, Feira de Santana logo, logo vai ter essa liderança, por ela estar sendo cortada por 7 rodovias, por ela estar a apenas 100 quilômetros do porto. Isso torna Feira de Santana altamente diferenciada e apta a receber muitos recursos logísticos. E diga-se de passagem, Lucival, Feira de Santana chegou a esse nível somente pela iniciativa privada. Imagina quando tiver também o apoio do poder público, quando o poder público entender a dimensão do potencial que Feira de Santana tem e começar também a investir e colocar recursos públicos. Aí, com toda certeza, Feira de Santana vai se consolidar como uma das cidades mais fortes do Brasil. Aí onde você citou, e um ponto importante que você tocou também, que eu faço lembrar da importância da revitalização do aeroporto de Feira de Santana, nessa questão também do comércio de cargas, chegando por aqui e aqui sendo distribuído, e já que já está se destacando Feira nesse setor de galpões logísticos, né, Alberto? Você falou do porto, né? Olha lá, está a 100 quilômetros, mas tem um aeroporto que precisa ser bem trabalhado para ajudar a impulsionar ainda esse ramo aí também dos galpões, né? Do comércio, do e-commerce, com mais intensidade. Então, Feira de Santana vai se dizer. Como é que está a oferta e demanda de galpões aqui em Feira de Santana, aqui na cidade? A demanda, por incrível que pareça, Lucival, ela está bem maior do que a oferta. A vacância de quem possui galpão logístico hoje é bem pequena. Inclusive, todos que têm investido, que têm construído galpões, muito dificilmente ele consegue esperar a entrega para alugar. A demanda tem feito com que antes mesmo dos galpões estarem prontos, já ter demanda. Por quê? Porque Feira de Santana, ela gera essa demanda de forma natural. As pessoas não acreditavam, estão começando a acreditar agora.
E quem faz os galpões com as características mais avançadas, que são os galpões mais modernos, a demanda é altíssima. Tem muitos galpões ainda que eles não se enquadram no que a gente chama de um galpão moderno, que a gente vai falar sobre isso também. Esses galpões, existe uma certa vacância, que mesmo eles têm diminuído a cada dia. Mas os galpões que a gente chama AAA, são aqueles galpões que têm as especificações que as grandes empresas demandam. Esse a gente está com a demanda 100% ocupada. E o que se está construindo, eu conversei recentemente com um proprietário, ele me falou, olha, Humberto, eu estou terminando 3 galpões, os meus galpões devem ficar prontos em julho, mas já estão locados. Então esse é o nível de demanda que a gente tem de galpões logísticos hoje em Feira de Santana. Ô Humberto, a preferência por galpões é maior dentro ou fora de condomínios? A maior demanda é dentro de condomínio. Por incrível que pareça, os condomínios de galpões também se tornaram uma tendência, assim como já é uma tendência os condomínios residenciais, os condomínios de galpões também viraram tendência e hoje eles têm uma demanda muito maior do que por galpões que são construídos às margens da BR ou em vias próximas, porque os galpões logísticos têm essa característica também, está sempre em BR ou muito próximo de BR, justamente para facilitar a acessibilidade de grandes carretas, de bitrem, que é o que mais acessa esse tipo de galpão. E quais as vantagens assim, do condomínio logístico, né? As vantagens maiores assim que a gente pode observar? O grande diferencial, Lucival, dos condomínios logísticos é que eles compartilham de uma estrutura para atender a diferentes empresas, com áreas comuns, com serviços integrados, o que reduz bastante o custo operacional. Porque normalmente um galpão ele fora de condomínio, ele precisa, além de ter a área coberta, de ter uma área de manobra muito grande. Isso acaba encarecendo. Já um condomínio de galpões, ele tem uma área de manobra única, na qual todos os usuários podem utilizar, exceto um espaço que ele vai ter, óbvio, na frente do galpão, mas ele não necessita de área exclusiva de manobra com grandes dimensões. Já o condomínio logístico, ele oferece essa área de manobra e isso facilita, torna a vida de quem ali dentro transita e de quem possui o galpão bem mais simplificada. E outro ponto também que conta muito é a questão da segurança, né? As empresas de e-commerce, normalmente, elas costumam ter movimentos de produtos de altos valores. Então, num condomínio logístico, a segurança é de primeiro mundo. Então, é bem mais fácil dividir essa segurança com vários outros usuários do que ter um custo individual para ter essa segurança. Por isso, a tendência é que os condomínios de galpões cresçam mais e mais. Humberto, quais são as características assim, mais importantes em um galpão logístico moderno? Além do que você falou agora aí, desses detalhes. Excelente pergunta, Lucival. Vamos lá. As principais características são pé direito alto. Normalmente, o galpão logístico ele tem pelo menos 8 metros de altura. Piso bem nivelado e de alta resistência, capaz de suportar grandes cargas. Então, as empresas hoje que alugam galpões têm essa exigência, docas para carga e descarga. Boa localização, como eu acabei de falar, é preciso que esses galpões estejam às margens de BR ou em vias que tenham uma facilidade de acesso que permita que veículos de grande porte possam transitar e, além disso, que não tenha nenhum impedimento do poder público. Por exemplo, Feira de Santana, a gente tem regiões como a Nó de Cerqueira, o centro da cidade, que não pode transitar carreta. Então, essas regiões acabam não podendo se construir galpões logísticos devido a essa proibição. Sistemas de segurança e combate a incêndio. Os galpões modernos precisam ser criados já com essa característica. Quando eu falei de alguns galpões
que ainda existem vacância é que os galpões mais antigos, os proprietários não tinham essa preocupação. Essa visão, esse projeto, né? E isso é a demanda número 1 das grandes empresas hoje que fazem locação de galpão para e-commerce. Segurança e estrutura anti-incêndio é vital e uma exigência que nenhuma dessas empresas abre mão. E diga-se de passagem, os galpões com mais de 5 anos, 10 anos de uso, a grande maioria deles não tem essa estrutura. Por isso que ainda existe galpões que têm uma certa vacância e demora um pouco mais de ser alugado. Os galpões que oferecem esse sistema, Lucival, eles têm uma demanda e uma velocidade de locação muito grande. E o último ponto, que eu não poderia deixar de citar, é a sustentabilidade. Esses condomínios de galpões modernos, eles costumam ter sistema de energia fotovoltaica, costumam ter sistemas de descarte de água, de reaproveitamento de água, costumam ter sistemas que utilizam poços artesianos para suprir a grande demanda que existe devido aos inquilinos que ali estão instalados. Olha, é importante frisar que todo o investimento do galpão é importante, mas aqueles que estão lá, que não têm esses projetos, que estão lá ociosos, então eu digo assim, vale a pena investir porque o retorno vai ser garantido, né, Humberto? Aqueles que foram feitos há muito tempo, que não tem esse projeto todo, essa visão, inclusive, de um galpão logístico que preza por segurança, por comodidade, por área estratégica para a circulação. Então, vale a pena investir nesses que estão lá com essa dificuldade, porque não tem esses projetos, porque o retorno é garantido. Exatamente. Claro que o custo para um galpão logístico, ele é bem mais alto, e os condomínios logísticos ainda mais. Mas existe demanda, existem grupos, empresas que têm investido nisso. A gente tem um condomínio de galpão logístico em Feira hoje com mais de 200 mil metros quadrados de área coberta e mais de 172 mil metros de área disponível para locação. De área locável. Disponível não, porque está 100% locado. E a demanda é crescente. Inclusive, esse número já pode estar até ultrapassado um pouquinho, porque eles vêm crescendo sem parar, devido à demanda que também cresce sem parar. Então isso mostra que Feira de Santana está aí na rota, já é uma realidade do crescimento logístico do Brasil, e com a ajuda do poder público, com o entendimento, com a facilitação e com o empenho do empresariado e dos investidores, com certeza Feira de Santana vai chegar ao lugar que merece e vai ser um grande destaque nacional nessa área. Olha, quem quiser saber mais sobre esse boom, né, sobre galpão logístico, fala com o Humberto Mascarenhas, que é especialista, e você já tem toda essa demanda aí, né? Inclusive tem espaço para quem quer chegar, quem quer locar, quer saber mais sobre as oportunidades em Feira de Santana e região, Humberto, sobre galpão logístico? Sim, inclusive também para quem quer construir. Precisar de uma assessoria, a gente vai estar assessorando, orientando, dando dicas importantes de localização, de trechos, dos locais mais procurados, aonde tem a mais alta demanda. Eu vou estar lá à sua disposição para te ajudar a tirar suas dúvidas e te ajudar a explorar esse nicho que com certeza é altamente rentável. Como localizar Humberto e também a Nobel, Humberto? A Nobel Imóveis fica ali na Avenida Governador João Duval Carneiro, número 2979, bem próximo da Estação Nova. E você nos encontra também nas redes sociais. É só pesquisar lá no Instagram e YouTube, Humberto Mascarenhas ou Nobel Imóveis, e você vai nos encontrar. A gente, inclusive, Lucival, todos os programas a gente grava, coloca lá no Instagram, no YouTube, para que a pessoa que de repente não conseguiu ouvir, ela possa depois ter esse conteúdo riquíssimo à disposição dela. Muito bem. E tem aqui o nosso querido Elenilson, que faz esse material maravilhoso. Parabéns, Elenilson. Então, é todo um trabalho informativo da Nobel para que você possa fazer um bom negócio. Qualquer dúvida, procura o Humberto e toda a sua equipe da Nobel Imóveis. Grande abraço, viu, Humberto? Muito obrigado, Lucival. Muito obrigado a você, que nos deu o prazer da sua audiência, que nos acompanhou até agora. Um forte abraço, um ótimo dia e até a próxima. Até a próxima, Humberto. Rafa, um abraço e até amanhã com Cidade em Pauta. Em Pauta.